partir de agora estamos gravando a nossa sessão. Amanhã eu coloco ela lá disponível para vocês. E vamos começar? Vamos para o CAD para a gente aprender a montar formato, colocar escalas diferentes e tudo mais? Uhum. Então, tá bom. Então, vou compartilhar a tela para a gente ir para lá. Ok, já estão vendo a minha tela? Estamos. Ok. Então, vamos para o AutoCAD. Aqui a gente tem... Eu estou com tudo junto no arquivo só, não é muito recomendável fazer isso, porque se o arquivo der pau, você perde tudo, né? E se começar a ficar muito desenho no mesmo arquivo, sobrecarrega e aumenta a chance dele dar pau. Eu não estou preocupando aqui muito, porque eu estou fazendo a sequência das nossas aulas, né? Então, a gente fez a planta, depois a gente fez os cortes, depois a gente fez as fachadas, né? E desse corte aqui, a gente tirou um detalhe. Vou dar o zoom aqui no detalhe. Eu já deixei ele pronto. Semana passada a gente deixou ele desse jeito aqui, né? Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês foi as coisas que eu fiz no corte. Primeira alteração. Vejam essa linha traço-ponto que faz a interrupção aqui do detalhe. Ela está grandona. Vocês estão vendo o tanto que está grande cada traço, cada ponto? Sim. Por quê? Esse tamanho do traço-ponto está ajustado para a planta, para o corte lá, que vão ficar na 1:50, né? Então, como que eu fiz para ele ficar pequenininho, igual está aqui no detalhe pronto? Vou fazer de novo com esse aqui. Você clica na linha traço-ponto, vem aqui em Properties, essa setinha que tem do lado aqui, ó, o Properties, ele abre essa janela aqui, ó. Estão vendo a janela aqui no canto de Properties? A gente vai falando sim, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Aí tem uma variável aqui, primeiro tem cor, layer, tipo de linha, depois line type scale, que é aquele comando que a gente dá, né? Line type scale. Só que quando eu mexo aqui no Properties, eu vou mexer no line type scale, ou seja, a escala do tipo de linha, a escala, o tamanho do traço ponto, só dessa linha que está selecionada, e não do desenho todo. Aí, para ficar igual ao outro lá, eu coloquei 10 vezes menor. Eu troquei de... não, acho que 5 vezes menor. De 1 que tá, eu troquei para 0,2. Na hora que você dá um Enter, ele já muda aqui, ó. Viram? E aí depois você fecha a janela aqui e dá um ESC para desselecionar. Oi. Viram como ficou menorzinho? Escutaram, gente? Eu falhou o som? Falhou mais ou menos. Minha conexão hoje está ruim. E agora? Estão escutando? Sim. Sim. Então, vocês entenderam, né? Foi com o Properties, com essa setinha aqui, ó, que eu mudei o tamanho do Line Type Scale. Tá vendo como agora ele ficou bom? Ficou pequeno? Uhum. Então, tá. O que mais que eu fiz aqui no detalhe? Né? Eu criei um estilo de cota na escala 1:5, cotei aqui o espelho, a espessura da pedra, o total do espelho. Aqui, aonde que eu fiz uns frisos, o total do piso. O piso aumentou de 25 para 27, porque eu fiz esse bossel aqui de 2. Né? Olhando de perto, olha lá. Isso vai dar para ver na hora que a gente imprimir, né? Eu fiz um abaulado aqui, raio 2 centímetros, e 3 ranhuras aqui de meio por meio centímetro, para fazer a função de antiderrapante. É possível fazer isso porque eu coloquei aqui o acabamento, o piso em granito preto absoluto, acabamento polido, o espelho em madeira maciça, IP tabaco, né, acabamento sintecado. E aí está prontinho o meu detalhe para ser impresso na 1:5. Estão vendo? Uhum. Ok. Essa bola aqui, esse outro aqui foi só para ver como que a gente fez, essa bola aqui só para a gente localizar fácil. Aí, eu decidi montar os meus formatos com o formato A2, que eu acho que deve caber 2, 3 desenhos em cada formato. Poderia ter escolhido o A3, o A1, o A0,
Aí depende do que a gente quer fazer, né? Então, já deixei pronto aqui, ó, no tamanho real, um formato A2 com um carimbo que eu inventei aqui, ó, parecido com esse que a gente tem feito, né? O nome da universidade, da disciplina, do aluno e aqui a numeração. Eu estou chutando que vou gastar 3 formatos A2. Vamos ver se vai dar certo. Veja o tamanho desse formato. Ó. Ele está um A2 de verdade. Né? O A2 tem 59,4 por 42 centímetros. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou dar um scale agora no formato, para ele ficar 50 vezes maior do que os desenhos, do que o tamanho real. Aí, os desenhos vão ficar na escala 1:50, em relação ao formato. Lembram disso? Aham. Então, tá. Então, vou dar aqui um zoomzinho só para a gente visualizar. Pegar o comando Scale, selecionar o formato, pegar esse ponto aqui como base, fator de escala 50, Enter. Pronto. Agora lá, eu tenho o formato 1:50. Ele está grande em relação aos desenhos. Aí eu posso começar a colocar os desenhos lá dentro. Antes de eu começar a colocar, eu já copio um segundo formato aqui para o lado. Eu já vi que não vai caber todos os desenhos num formato só. Então, eu já tenho um limpo aqui para ir colocando. Aí eu vou movendo. Movo, por exemplo, a planta lá para dentro do primeiro formato. Vou desligar o orto agora. Resolvo que eu vou colocar nesse formato também, né? A minha planta está mais fácil aqui, que eu nem cotei, né? Não terminei, coisa e tal. Resolvo que eu vou colocar nesse formato também uma fachada. Aí coloco essa fachada aqui, ó. Ok? Aí vou montando o formato. Finge que eu não quero mais nada. No segundo formato aqui, eu quero colocar os cortes. Eu quero chegar na parte da escala, para vocês verem. Coloco esse corte. Embaixo eu movo o segundo corte. E agora, eu quero colocar o detalhe aqui, ó. Eu chego aqui perto, resolvo arredar esse corte um pouquinho mais para a direita. Né? Para que eu tenha um espaço aqui, como ele não está blocado nem nada, eu posso diminuir isso aqui se eu precisar, né? Deixa eu ligar o orto aqui. E eu criei um espaço aqui para eu colocar o detalhe da escada, porque aqui nesse formato está aparecendo a escada, é interessante eu colocar o detalhe aqui do lado, concorda? Essa ampliação da escada. Sim, gente? Mas olha só o que acontece se eu simplesmente vou copiar o detalhe aqui e vou aumentar ele 5 vezes. Aliás, 10 vezes, porque eu quero ele não para 5, né? E não 1:50. Olha o que acontece se eu simplesmente copiar o detalhe lá e der um scale nele. Não vai dar certo. E esqueci de desligar o orto. Ficou aqui. Coloquei o detalhe lá. Ele está pequenininho, porque ele está na 1:50. Como eu quero 1:5, eu poderia dar um scale nele de 10. Mas olha só o que vai acontecer. As cotas ficaram minúsculas, ilegíveis, estão vendo? E se eu chegar perto da cota, o degrau a gente lembra que era 18,75, né? Que ele arredonda aqui para 18,8. Ah lá, virou 187,5. Ou seja, ele multiplicou o valor das cotas, ele realmente multiplicou o desenho todo por 10. Porque eu dei um scale de 10. Não é isso que a gente quer, né? Então, eu vou dar undo aqui. Não é. E vou apagar esse desenho. Vou voltar lá naquele que está separado aqui do lado, olha ele aqui. E vou usar o comando que a gente já sabe, que congela o desenho desse jeito aqui, transformando ele num bloco. Qual que é o comando?
Alguém lembra? WBlock. WBlock, se eu for criar um arquivo separado, né? Se eu quiser um bloco só dentro desse desenho aqui mesmo, né, eu posso criar só bloco, sem o W. É o caso, né? Eu não quero transformar isso aqui num detalhe genérico que eu vou usar em todos os projetos. Eu quero só nesse projeto aqui. Então, vou usar o comando block. Na hora que eu pego o block, aí eu tenho que primeiro dar um nome. Detalhe, det, escada. Base point. Clico aqui no pick point e pego um ponto médio dele aqui. Estão me escutando? Deu problema aqui na conexão. Sim. Então tá. Objetos. Clico aqui em selecionar objetos. Seleciono o detalhe todinho. Olha lá, janela verde para não deixar nada para fora. Enter. Já fiz os 3. Olha lá. Já dei o nome, pick point, selecionei os objetos, aparece até um preview dele aqui, dou OK. Agora volto lá no formato que eu estou montando. Esse formato aqui, eu quero pôr nesse lugar aqui. Aí eu vou inserir o bloco aqui. E de insert, né? Ele já aparece aqui como a primeira coisa, né? Mas se não aparecesse, era só procurar aqui na lista, ó, a lista dos blocos do desenho, né? Det escada, que é o nome que eu dei. OK, insiro ele aqui. Continua pequenininho, mas na hora que eu der um scale nele agora de 10, olha só a diferença. 10, enter. Ele não, as cotas ficaram tamanho normal, os números continuaram os mesmos, né? Porque ele é um bloco, olha lá, se eu clico eu seleciono ele todo. Só preciso agora ajustar a posição, porque ficou um pouquinho para fora. Então vou pegar o corte que está aqui do lado, chegar ele um pouquinho para cá, ele também chegar ele um pouquinho para cá, e deu. Né? Agora vamos comparar aqui, ó, a cota dele com a cota do corte, que está aqui, ó, sem estar bloqueado, não para 50. Aquela cota que a gente fez, 8 vezes 18,75 igual a 150. Estão vendo como estão iguais as cotas? Essa aqui e essa aqui? É isso que tem que ser. Independente da escala que está o seu desenho, todas as cotas têm que ficar iguais. Tem que imprimir iguais. Ok? Então, aqui ó, nós montamos já 2 formatos. Aqui ainda tem espaço para colocar outros desenhos, né? E nesse segundo formato, usando o block, a gente tem um desenho em outra escala. O importante agora é a gente colocar título em todos os desenhos e no título a gente fala qual que é a escala, né? Vamos lembrar como é que faz isso? Eu poderia até ter criado esse bloco de Flávio, título antes. Diga. Na entrega que a gente tem que fazer para você, a gente também vai ter que fazer esse detalhe da escada que você fez? Eu gostaria que vocês fizessem algum detalhe, né? Vocês podem pegar o vídeo dessa aula de hoje, ver como que eu fiz o meu, fazer parecido, ou quem não quiser fazer detalhe da escada, faz detalhe do banheiro, detalhe da cozinha, mas eu quero um detalhe ampliado na escala 1:5. Combinado? Entendi, tá bom. Ok? Então, exatamente para você poder treinar isso, né? Criar um detalhe, cotar ele com o estilo de cota 1:5 e depois transformar ele em bloco, igual a gente fez aqui. Agora, eu vou só relembrar como é que a gente faz o título. Eu vou fazer o título com Dynamic Text, né? Ou eu vou até usar um texto aqui do formato, que não está bloqueado, né? Posso copiar ele para cá e trocar. Desligar o orto. Vou dar um ED, editar, trocar isso aqui para esse é o corte neném, não é? Corte bebê? É ou não é, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, estava travando sua voz. Sim. Esse é o corte. Esse é o corte bebê. Ok. Aí, embaixo disso, eu vou copiar esse texto de novo. Só que o de baixo eu vou dar um scale. Porque
O título é uma letra maior, o escala, que é embaixo, é uma letra menor, né? Qual menor? Geralmente, é 75% da outra, né? Então, eu dou esquerda de ponto 75. Olha lá. E essa aqui eu edito para escala 1 para 50. Escala 1 para 50. Ok? Entre os dois é recomendável a gente fazer aquele símbolo. Como é que é o símbolo de corte? Ligar o OR. É um círculo cortado. É o círculo e o triângulo dentro. Só o círculo é a planta, só o triângulo é a fachada. O círculo e o triângulo dentro é que é o corte. Então, eu faço um círculo aqui, eu não preciso medir, porque é no olho, mais ou menos alinhado, né, com o texto. Movo ele para cá, ele tem que ficar assim. E aqui dentro eu vou fazer o triângulo. Como é que a gente faz o triângulo fácil? Alguém lembra? Polyline? Pode até ser com polyline, ou então eu posso fazer aqui, ó, com polígono. Né? Polígono, quantos lados? 3. Né? Centro do polígono. Eu quero o centro do círculo. Inscrito ou circunscrito, a gente quer inscrito. E aí eu coloco aqui, até encostar no polígono. Ok? Para finalizar, a gente tira essa linha de dentro, tá, gente? Então fica mais bonitinho, não tem problema deixá-la não, mas eu acho que fica mais bonito assim, ó. Ok? Certinho, gente? Ok. Ó, e aí, na hora que eu fiz um título pronto, eu posso copiar aqui para o outro corte, posso copiar para o detalhe, né? Vou copiar para o detalhe. Não vou precisar de mudar o símbolo, porque o detalhe também é em corte, né? É um detalhe até desse corte aqui. Só preciso trocar o título. Não é corte BB aqui. Poderia ser o detalhe 01, ou então simplesmente detalhe degrau escada, alguma coisa assim. Detalhe. A gente numera quando a gente tem muitos detalhes, né? Quando a gente tem poucos, a gente pode colocar no título o detalhe do que é. Detalhe degrau. Eu estou detalhando ali como que eu quero que seja executado o degrau. Sempre puxa essa linha aqui maior do que o título. Ok, gente? Então vejam que bacana. Eu já tenho um formato aqui que vai ficar bem bonito na hora de imprimir. Se eu quiser usar A2. Repito, gente, vocês podem fazer com A2, podem fazer com A1, até com A0. Né? Mas se eu quiser usar A2, eu já vi que para esse projeto eu vou precisar de uns 2 ou 3 A2. Né? E esse aqui ficou bem legal. Ficou os 2 cortes e um detalhe ampliado. O que vocês acharam? Ficou bom mesmo. Ficou legalzinho, não ficou? Vou copiar aqui E o o bom outro. que ficou os dois cortes juntos. Já estou, enquanto a gente fala, já estou copiando o título aqui. Vou trocar o BB para AA. Eu acertei aquele de baixo, que é o BB? Aqui no nome, eu tenho que trocar fulano de tal para o nome do aluno, né? E a numeração também eu teria que trocar. Tá certo. Esse aqui seria o meu formato 02/03, né? 02/03. Eu acho que vou ter um total de 3 formatos. Diga, Lucas. Tá certo, é o BB mesmo. Então, o comprido é o AA, o longitudinal, né? O transversal é o BB. Isso. Joia. Então, diferença, gente, que os meus desenhos estão incompletos, né? Os de vocês já estão mais completos. Aqui eu não coloquei a achura, não terminei de cotar, né? Coisa e tal. O único desenho desses 3 aqui que está pronto mesmo é o detalhe, que eu já deixei pronto para mostrar para vocês. Estão vendo? Olha lá, todo achurado, todo cotado e todo especificado. Vocês lembram como é que faz essas especificações? Eu não lembro, para ser sincera. É líder, professor? É com líder, exatamente. Digamos que eu quisesse especificar aqui a tesoura do telhado em maçaranduba, que é uma madeira que se usa para fazer tesoura do telhado. E eu quero que seja em maçaranduba, por algum motivo. Então, eu posso vir aqui,
Primeira coisa, coloco no ler cotas, que especificação é um tipo de cota. Segunda coisa, vou aqui no annotation e vejo qual que é o estilo de cota que está corrente, está 1:5. Se eu fizer, porque o líder, ele pega o estilo da cota. Então, eu não quero 1:5, porque eu vou cotar nesse desenho aqui, especificar, quer dizer, ele está 1:50, né? Então, eu venho aqui e troco para 1:50. Nesse desenho meu aqui, eu só tenho 1:50 e 1:5, eu só criei esses dois estilos. Mas se eu pegar a base, é bom que tenha de 1:1 até 1:500, todos os estilos já criados, porque você sempre tem eles à disposição, né? Botei no layer certo, conferi o estilo de cota, eu digito LE, já aparece o líder, olha lá, Enter. Digamos que eu quisesse coisar a tesoura, né? Pego aqui um ponto da tesoura, puxo para fora, dou outro clique aqui, depois dou um Enter e outro Enter. Até ele escrever Enter First Line. Comece a escrever. Conexão dando problema. Estão me ouvindo, gente? Sim. Tá picotando, mas dá para ouvir. Eu cliquei no primeiro ponto, cliquei no segundo e dei um Enter. Aí ele escreve Enter First Line. Não sei se vocês conseguem ler aí. A hora que ele escreve isso é para você começar a escrever a anotação, né? Tesoura, telhado em madeira. Aí eu acho que está ficando muito comprido, passo para a linha de baixo. Enter. Massaranduba. É com C cedilha. Vírgula. Acabamento, que a gente sempre abrevia para acabe, né? Verniz. Eu quero ela envernizada. Enter, Enter. Para finalizar, você dá 2 Enter, né? Porque um Enter, ele acha que você vai escrever mais uma linha. No segundo Enter, ele finaliza. Tá aí o líder, é o comando que a gente usa para especificação. Ele pega o dot do tamanho da cota, as espessuras, tamanho de linha, tudo copiado do estilo de cota. Por isso que ele é bom, o líder, né? Eu ainda consigo mexer. Se eu clicar aqui e mexer, a cota vem junto, tá vendo? Eu posso, depois de pronto, mexer na posição e colocar onde eu quiser. Ok, gente? Ô, Flávio, Diga. na última aula você ensinou o detalhamento da escada? Eu não tô lembrada. Sim. Como é que a gente fez esse detalhe aqui da escada? A gente copiou para o lado aqui um pedacinho da escada, né? E aí transformou nesse detalhe, pequenininho. Olha ele lá aqui, ó. Tá vendo ele aqui, pequenininho? Sim. Aí fez isso aqui, ó. Aí eu dei um offset de 2 para fazer a espessura de 2 na madeira, no espelho, e a espessura de 2 da pedra no piso. Joguei também a pedra 2 para fora, para fazer essa sobra que a pedra tem para fora, que chama bossel. Lembra? O bossel da escada, né? E aí, sem vocês verem, depois da aula, eu fiz isso aqui, ó. Eu dei um fillet aqui para arredondar, né? Para ninguém bater a cabeça aqui, se cair e morrer. E aqui com trim, com offset trim, eu fiz 3 ranhuras aqui de meio centímetro. 5 milímetros por 5 milímetros, só offset trim. Né? Isso aqui é aquele antiderrapante que a gente vê aqueles frisos na pedra em escada. Quando a escada é de pedra, ou pelo menos o piso, eu posso fazer isso. Né? Se eu não quiser fazer isso numa escada pública, eu tenho que grudar aquela fita lixa da 3M, que é um antiderrapante adesivo. A gente chama de lixa porque parece uma lixa, mas não é não. É feito para escada. Você já deve ter visto também. Certo? Depois, o que eu fiz? Eu dei achura de concreto na escada e uma para um lado para madeira e para o outro lado para pedra. Cotei e especifiquei. E deixei prontinho o formato, o detalhe. Agora ele está blocado aqui porque eu usei o comando block, né? Transformei ele num bloco. Mas esse aqui, se eu explodir, não faz diferença, porque esse é o tamanho real dele. Agora, no formato, olha a diferença. Isso aqui é o tamanho real, né? No formato, ele está 10 vezes maior. Aqui é o tamanho real, 10 vezes maior. Por que 10 vezes? Por que eu dei um scale de 10, gente? Pergunta de prova. Ah, esqueci de corrigir aqui, ó. Aqui. Por que eu dei um scale de 10? Porque a escala é 1:50.
Porque a escala original é 1:50. E eu quero o detalhe na 1:5. Eu cotei e especifiquei na 1:5. 1:5 é 10 vezes maior do que 1:50, concorda? É só dividir um Sim. pelo outro, né? 50 dividido por 5 dá 10. Se você ficar em dúvida quantas vezes maior é o detalhe, divide a escala original pela escala que você quer. Aí você sabe qual que é o fator de escala que você tem que usar. Desculpe. Saúde. Amém. Entenderam, gente? Sim. Ô, Flávio, eu tenho uma dúvida. Em questão de cotar, pode cotar dentro ou não? A regra é o seguinte, evite cota dentro. Quando você já cotou para um lado, para o outro, e no caso da planta, para cima e para baixo, e ainda não deu para cotar tudo, aí você cota dentro. A gente sempre tenta primeiro cotar para os 4 lados, se eu chegar aqui na planta. Então eu faço cotas aqui, aqui, aqui e aqui. Mas nenhuma dessas, por exemplo, eu vou conseguir cotar o corredor, né? A circulação dos quartos. Nem a escada. Aí não tem jeito, eu vou ter que passar uma linha de cota aqui por dentro também para cotar escada, corredor, não sei o que, banheiro, largura do banheiro, né? Então, em arquitetura, a gente não consegue conexão falhando. Estão me escutando? Sim. Beleza. Em arquitetura, geralmente, em plantas, assim, que tem muitos ambientes, a gente não consegue resolver tudo cotando para os lados de fora. Mas, qual que é a regra? Primeiro, cota tudo que você pode por fora. Depois você vê o que ficou faltando, aí você atravessa linhas de cota por dentro, mas sempre uma linha de cotas completa, de fora a fora. Eu não posso vir aqui cotar só a escada. Eu tenho que continuar cotando, né, até chegar do outro lado. Lembra dessa regra? Então tá. É isso aí. Inclusive, se vocês olharem na folha, na planta que eu passei para vocês, dá para ver aí na câmerazinha? Tem uma linha de cota exatamente aqui, ó, do lado da escada, cotando a escada, o corredor e o banheiro, por causa disso. Porque essas cotas aqui não tem jeito de eu puxar para fora de lado nenhum. Concorda? Então tá. Gente, o que mais? Dúvidas? O detalhe da escada. Pode colocar o detalhe da porta também no corte ali, A e BB? Pode, As você pode fazer portas mais de um e janela. detalhe, pode fazer detalhe diferente. Aí eu quero ampliar uma porta aqui para eu cotar a maçaneta, especificar a maçaneta que eu escolhi, o alizar que eu escolhi. Pode. Não, acho que a pergunta foi errada. Se pode colocar a legenda das portas e da janela. Ah, tá. Na legenda de portas e janelas tem que estar no mesmo formato que está a planta, né? Então essa legenda tem que estar aqui junto com a planta, nesse formato aqui. Ah, tá. Entendeu? Porque tem a ver, os J's e P's a gente coloca na planta, né? Certo? Eu venho aqui, ó, nessa janela aqui, coloco J2. Então, nesse mesmo formato, em algum lugar aqui, tem que estar aquela legenda. Geralmente fica aqui assim, ó, do lado direito da planta, a legenda. Ok? E, gente, qual que é a ordem para montar formato? O ideal é primeiro ter as plantas, e isso serve para a disciplina de projetos de vocês para o resto da vida. A sequência ideal de projeto é primeiro ver as plantas, depois os cortes e, por último, as fachadas. Tá? Sempre que você puder, siga essa sequência. Né? O meu aqui até já não ficou certo, né? Que tem a planta e tem uma fachada junto. O ideal seria ter plantas nesse formato, cortes no segundo, fachadas no terceiro, se fosse o caso. Mas, pode misturar? Pode. Não é errado misturar. O que mais, gente? Certo. Dúvidas? Ô, Flávio, eu posso, por exemplo, virar a planta de cobertura, tipo, deixar ela horizontal e botar junto com a planta normal? Não. Você nunca pode virar nenhuma planta. Né? Se a casa está sendo mostrada nessa posição, em relação ao terreno, coisa e tal, a gente nunca pode girar nenhuma planta. Isso é pecado gravíssimo, tá? Entendi. Então, se por acaso a minha edificação for torta, assim, inclinada, ela vai ter que estar torta em todos os desenhos.
cobertura, implantação, primeiro andar, segundo andar, tudo tortinho igual. Nunca pode acertar, virar uma planta em relação a outra, senão a pessoa que está lendo o seu projeto não consegue entender, né? Outra coisa que não pode esquecer é de colocar norte nas plantas. Esse desenho nosso aqui não tem norte, mas no projeto de verdade sempre tem, né? Toda planta tem que ter norte, todas, sem exceção. Ok? Turma, ok? Estão me ouvindo? Ok. Ok. Joia. Gente, nós já estamos aí há Ô, 7 Flávio. minutos para acabar o Zoom. Vamos tirando as dúvidas. Diga, Emily. É Alice. Oh, diga, Alice, que apareceu o nome da Emily. E para gerar PDF? Ah, essa é a nossa última aula, né? Que a gente faria semana que vem, mas já posso Eu pensei que começar. seria hoje. Já posso começar a falar, se vocês estiverem precisando. Né? A montagem de formato é praticamente o fim aqui do nosso conteúdo, né? Só falta exatamente como que gera o PDF. Vou dar um adianto para vocês, não sei se vai dar tempo, que falta só 6 minutos. Né? O comando para gerar PDF é o mesmo comando para plotar, ou seja, para imprimir o projeto. Você faz um formato por vez. Então, se você tiver 4 formatos, você vai ter que fazer 4 vezes. Estão me escutando? Pessoal, estão me escutando? Sim. Sim. Joia. O comando é plot, P-L-O-T. Na hora que você digita plot, aparece essa janelona aqui com um monte de coisa para a gente acertar. A primeira coisa que você tem que ajustar aqui é o plotter, ou seja, qual que seria a impressora que você usaria, né? Quando você tem uma impressora na sua casa e quer imprimir com ela, vai aparecer o nome dela aqui, ó, nessa lista gigantesca aqui, né? Quando você quer não mandar para a impressora, mas sim gerar um PDF, você vai usar essa opção aqui, ó, Microsoft Print to PDF. Todo mundo viu? Uhum. Microsoft Print to PDF. Isso é um drive, né, como se fosse um controlador de impressora da Microsoft, feito para criar PDF. Depois disso, você tem que ajustar o paper size, tamanho. Eu vou falar bem rapidinho agora, semana que vem eu vou repetir isso tudo, tá? Paper size, tamanho do papel. Eu teria que colocar aqui um A2. Cadê A2? E não tem A2 aqui, então vou ter que depois pegar um outro gerador. Vou criar um A3 aqui, vai ficar fora da escala. Tá? Semana que vem eu explico isso melhor. Aqui, what to plot, plot area. O que vai ser plotado? Eu clico em Window, seleciono o formato, dando um clique em cada lado. Aqui embaixo, clico em Center the Plot, centralizar o plot. Aqui, no Plot Style, é onde a gente vai pegar esse AK de CTB e mudar todas as cores para poder colocar o preto e a espessura que a gente quer. Não vou fazer agora porque não vai dar tempo. Semana que vem eu vou fazer isso. Aqui eu vou dar, aqui embaixo tem um botão de preview. É onde eu vou dar um preview e ele já vai me mostrar como que vai ser a plotagem. Tá vendo aqui? Eu posso dar zoom. E aqui eu já vou ver as espessuras de linha. Estão vendo lá? Linha grossa, linha fina. Então eu já consigo ver como que vai ficar meu PDF. Né? Se tiver tudo bom, eu vou aqui no Exit, vai voltar nessa janela, confiro se está tudo certo e dou um OK aqui. Ele vai salvar o PDF para mim. Vai perguntar que pasta que vai salvar e salvar o PDF. Agora eu vou cancelar porque aí não está no tamanho certo do formato. Ok, turma? Então esse aqui é onde você plota por aqui, tanto em casa quanto numa gráfica, né? E onde gera PDF também. Semana que vem eu vou mostrar isso tudo de novo. Agora eu fiz só uns cenas do próximo capítulo. Tudo bem? Tá, joia. Ô, Flávio, Certo. pode fazer cada um em A3? Pode, mas se você fizer em A3, provavelmente você vai ter que fazer um para cada desenho, né? A gente tem a planta, Sim. 2 cortes, 4 fachadas e um detalhezinho. Você vai ter que fazer aí 6, 7 A3 para caber tudo, né? Mas pode, não tem problema nenhum. Mas como você vai gerar PDF, você não vai gastar nada para imprimir, eu sugiro a vocês fazer ou A2 ou A1,
Porque você faz menos formatos. E pode brincar de montar formato, assim, que eu acho que ficam uns desenhos bonitos. Olha como é legal um formato com vários desenhos juntos. Não é bacana? É isso que eu gostaria que vocês treinassem, né? Esse negócio de montar formato. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal? Turma? Oi. Estão ouvindo, né? Agora, mas não escutamos. Caiu a conexão. Voltou agora. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Bom, mas eu já tinha acabado, né? A gente está agora no finalzinho. Falta dois minutos para acabar. Vocês têm mais alguma dúvida? Turma? Não. Tudo Acho que não. tranquilo para todo mundo? Sim. Ah, que bom. Então tá, gente. Então, já sabemos montar formato, já sabemos colocar o detalhe ampliado, né? Detalhe quando tem uma escala maior. Agora podemos montar os nossos formatos aí. A nossa prova final, gente, vai ser a entrega dos formatos, né? Então, uma questão vai ser entrega da planta no formato, a outra, entrega do corte no formato, entrega do detalhe ampliado no formato. Entenderam? Sim. Então, tá bom. Gente, eu estou sem a marcação de tempo aqui, mas eu acredito que a gente vai ter que terminar a nossa aula. Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Tudo jóia para todo mundo? Tudo tranquilo? Sim, gente? Tudo bem? Sim. Então tá. Ó, conexão hoje está muito ruim. Se pintar alguma dúvida, anotem para perguntar amanhã na aula de conforto, ok? Ok, tá bom, ok. Então tá. Então eu vou